Gente, hoje nós estamos fazendo uma visita aqui muito especial. Eu repito isso em todas as entrevistas. Por quê? Porque todas as pessoas que eu visito realmente são especiais para mim. Eu tenho uma história com o Pedro que eu conhecia muitos anos atrás, quando ele era estudante de arquitetura e era colega de uma minha sobrinha. Foi assim que eu fui apresentada ao Pedro. E nesses anos a gente vai encontrando aí pelo caminho da decoração, da arquitetura, das galerias de arte, né, Pedro? Sempre. Então a gente tem alguns, mas não é uma pessoa que eu vejo constantemente, mas sempre tenho notícias. Sempre tenho notícias. Mostrar a casa do Pedro hoje é um capítulo à parte, porque eu tô com a minha cabeça cheia de coisas voltadas para a arte, porque eu acabei de chegar de um fim de semana em São Paulo, onde eu fui visitar a Bienal de Artes Plásticas e aproveitei e vi mais uma série de coisas, dentre elas a SP Arte e mais outras exposições. E eu cheguei aqui, primeira vez que eu venho na casa dele, já sabia, porque já havia visto algumas fotos numa revista, numa casa Vogue de alguns meses atrás, que a casa saiu, mas assim, tô vendo aqui uma galeria pra gente explorar, né? Arte contemporânea, muito bem colocada, coisas muito importantes que ele vai poder falar para nós. Nós vamos falar um pouco do morar também, porque a gente vai falar com o profissional Pedro, mas vamos falar com o Pedro, dono da casa aqui também, como é que são suas escolhas, como é que você montou esse acervo. E queria falar que o Pedro, quando a gente combinou sobre a entrevista, ele falou: Vênica, quem sabe você chama a Meire para vir também. A Meire, que você, quem acompanha o canal já viu a casa dela, que foi... Quem não conhece tá perdendo. Foi uma das, mentira, que foi uma das primeiras casas que eu visitei e eu falei com ela, tem que ter muito cuidado nessa visita, porque eu gosto tanto dessa casa que eu não posso exagerar, porque realmente é uma casa, além de linda e especial, muito acolhedora. Então nós vamos conversar os três hoje, vai ser um pouco diferente também. Só para falar assim também, o motivo da Meire estar aqui com a gente é porque o Pedro e a Meire tiveram alguns trabalhos em comum na área da moda, né? O Pedro é um arquiteto muito versátil, trabalha na área da moda, trabalha em cenografia também. Cenografia, curadoria, produção de arte, direção de arte, lojas, escritórios, casas, apartamentos, curadoria de arte. Essa história da moda é uma coisa muito pertinente. Meire me convidou para fazer o showroom dela sem me conhecer. Eu fiquei apaixonado por ela à primeira vista. A recíproca é verdadeira, eu acredito. Super. E depois tivemos um trajeto junto uma coisa no Minas cheia Trend, de né? coisas no Minas Trend. E quando ela ia fazer algumas coisas, ela me mostrava. E eu falei sobre isso porque... de chamar Meire, porque Meire fez uma coleção deslumbrante que chamava Casa. Né? Ela foi um dos momentos lindos, aliás, momentos lindos não lhe faltam, mas foi um dos da lindos. Trajetória dela e enorme. E a gente estava muito próximo na época, ela pegou e falou: Pedro, vou trazer toda a minha equipe para sua casa, vamos encontrar eu com a minha equipe, e podia ser na sua casa, de forma que eu queria que você, como arquiteto e como morador, desse para elas a real visão sua em particular de casa, para a gente começar a desenvolver esse projeto. E foi uma conversa deliciosa sobre o morar, sobre o viver, sobre as relações com os elementos, sobre como que a gente faz da casa da gente, no final das contas, um elemento híbrido. A casa hoje ela tem um outro significado, né? A cada tempo isso se modifica em função dos nossos novos hábitos e tudo. E foi um momento que eu gostei muito, que eram pessoas muito jovens misturadas com outras nem tanto, e Meire conduzindo aquela história. Eu não queria que o povo fosse embora de jeito nenhum. Aí, e o interessante foi exatamente isso, né? Esse questionar a casa, né? O que é casa hoje? Será que aeroporto é casa? Né? A gente fica no aeroporto o tempo inteiro com a tablet, ali virou um escritório. Todos os lugares hoje, o hotel que a pessoa fica e trabalha a semana inteira, como isso eu, é casa, né? Acaba botando uma fotinha da mulher e dos filhos e passa a semana inteira e só no fim de semana que ele vai para casa dele. Então, na época, eu lembro que a gente questionou isso muito, né? O real significado de casa. Sim, e desde que a necessidade, desde o ser humano como necessidade básica de abrigo, isso encontrou cavernas, a casa começa a ter significados
não só específicos de tempo, mas de demanda individual, ou por abrigo, ou por jeito de viver, ou por formatos aleatórios perante o seu estar em algum lugar, você se apropria desses lugares, né? Então, eu acho que a gente pode bater um papinho bem gostoso sobre esse assunto. É isso aí. Pedro, as suas escolhas aí na arte, como é que você como arquiteto, a arte está muito presente na sua vida, né? A gente até teve um encontro, assim, do nada na Fortes da Loi, né? Na Fortes da Loi, lá em São Paulo, a gente se encontrou há uns 3 meses atrás, eu quis conhecer a galeria, cheguei lá, tava o Pedro numa reunião lá com a moça. Fazendo negócio. Eu ainda falei assim, ó, eu falei com ela, eu marquei um encontro, ela tomou o maior susto, e ele também, que olhou assim, eu marquei um encontro com ele aqui. Eu não assustei não, falei assim, eu vejo que você tava brincando, poxa. Fiquei felicíssimo de te ver aquele dia, velho. Toda vez que eu te vejo, eu fico muito feliz. Então, assim, o seu olhar para a arte, desde a escola, você veio com isso, você foi alimentando isso como? Eu sei que, assim, o repertório da gente melhora a cada dia, a partir da hora que a gente visita, a partir da hora que a gente vê exposições, que a gente compra livros. Mas como é que foi isso aí para você chegar nesse ponto e hoje tá fazendo curadoria de arte, tá tão enfronhado e conhecendo o top do top da arte? Sim. Na verdade, vendo que a coisa aconteceu de uma forma muito natural. Meire sabe disso, inclusive. A Vanessa Lamoni era uma amiga que eu tinha na faculdade de arquitetura. E o Marco Paulo Rola eles eram colegas na Belas Artes, eles faziam Belas Artes e faziam arquitetura, eu fazia arquitetura de engenharia civil. Todos nós fazíamos 2 cursos, éramos enlouquecidos. E em um determinado momento a Vanessa pegou uma série de trabalhos do Marco Paulo para vender para os amigos. E me chamou e me mostrou. Quando eu vi aquilo parece que a coisa entra dentro de você de uma forma. Eu comprei o trabalho assim. Na época, eu nem tinha o dinheiro para pagar, eu trabalhava fazendo um tanto de coisa, mas eu falei, para pagar de 10 vezes? Ela falou, pode. E aí, eu comprei o primeiro trabalho de arte. O primeiro trabalho de arte, esses casos são quando ótimos, ele te emociona, aquilo tem um valor tão estratosférico, o dinheiro vai em último plano, e parece que é uma coisa que você é picado pela arte. E você comprou um trabalho forte, né? Muito, não é esse, é outro. Sim, mas eu tô falando, o trabalho dele sempre foi forte. O trabalho dele sempre é forte. E era um trabalho, ele tá até lá dentro. Porque a coleção não fica sendo modificada, né? Porque chegou num patamar que eu tenho um lugar só para guardar as outras peças e tal. Não cabe na casa. Não cabe. Eu queria morar num lugar maior para caber tudo, porém eu não vou largar esse vazio que tem aqui em frente. E ao longo do tempo, eu comecei a me relacionar com muitos artistas de Belo Horizonte, saíamos para jantar, eu, Marco Paulo, Rivane, Cíntia Marcelli, junto com a Vanessa, que era meu amigo, que eram os amigos dela da Belas Artes. E comecei a ter contato com pessoas de um formato de pensamento humano muito específico, uma pesquisa estética enlouquecedora, e os resultados dos trabalhos eram lindos. E nessa hora, lembro do Mikado, uma mesa assim, cheia de gente de arte, só eu que era da arquitetura, a Vanessa era da arquitetura e da arte. E eu era a figura que mais tinha interesse, claro, porque eles viviam dentro do assunto, eu era mais perguntador. Claro. E dentro disso eu comecei a fazer pesquisas e compreensão real. A história da arte sempre está presente diretamente com a arquitetura, porque se confundem, né? Com certeza. Em alguns momentos históricos, e fui continuando essa pesquisa e comecei a dar de cara com artistas jovens e começar a adquirir coisas de pessoas que me emocionavam, mas que até então não tinham sido consolidadas pelo mercado. E eu acabei adquirindo uma coleção muito nada, na verdade. É uma coisa que eu simplesmente amo. O valor que ela tem de mercado pouco importa, porque eu não vou vender nada. Mas de pessoas que hoje são muito consagradas. Eu fico feliz ou não fico, não sei. O que me interessa é o tanto que eu gosto desse assunto, o tanto que isso me deixa feliz de estar cercado de conteúdos com os quais fazem parte do meu jeito de ser, das minhas crenças, da minha forma de relacionar com o mundo, da história da liberdade, da democracia, dos pontos de vista humanistas na sua síntese, das pesquisas estéticas em função de questões individuais também, que são psicanalíticas, ora simplesmente da dor,
E a arte, ela é simplesmente uma estrutura de manifestação de conteúdos da percepção individual perante um tempo, né? E isso é muito fascinante. Com certeza, ela permeia... permeia... né, Você faz isso. Por isso que eu te chamei. Mas sabe o que eu acho também, Pedro? Assim, também. Eu queria falar um pouco assim da arte, mas do seu trabalho também. Sim. Eu lembro da primeira vez que eu vi um trabalho seu na Casa Cor. E eu fiz uma poesia para ele, para o Pedro. Mandei a poesia, ele falou, você não mostra isso para ninguém. Porque é como se eu tivesse assim, visto a alma dele ali. Eu falei que eu imaginei o menininho de calção curto, olhando, pequenininho, olhando para aqueles móveis assim imensos. Eu falava, gente, o que mais me emociona é assim, a gente está aqui num espaço que é uma galeria de arte, né, entre aspas, é uma galeria, mas assim, é tão carregado de memória, sabe, de afeto, de referências. Então assim, isso é que eu acho lindo, assim, por mais suntuoso que seja o ambiente, ele nunca te deixa à parte dele, sabe? Ele é sempre uma forma respeitosa de colocar quem tá vendo, quem tá vindo de fora ali dentro, assim. Você vai ter que fazer parte 1 e 2. Continuar mesmo. É maravilhoso, eu acho maravilhoso, a gente não se sente um estranho aqui dentro, eu não tô numa galeria fria. Você não tá numa galeria... se isso me levasse a escada da casa da minha avó, não sei o que, sabe? É muito legal. É muito legal, a arte tem esse poder. E se cercar dessa estrutura no seu dia a dia que é tão duro, me tranquiliza muito essa contemplação, passar por essas histórias. E cada trabalho que existe hoje aqui, todos eles têm uma relação muito próxima com os conteúdos. Ou da pesquisa do artista, ou com a própria história daquele trabalho em si. Esse trabalho da Bárbara Wagner, para mim, é uma coisa de chorar, assim. Quando eu vi esse trabalho dela no Prêmio Pipa, eu fiquei numa felicidade de ver essas pessoas tão felizes e tão bem retratadas. Quando eu vi o processo dela, a coisa ficou mais incrível. Mas independente disso, eu acho que se a gente for ficar falando de cada objeto que está aqui, a gente vai ficar até amanhã. Vão retomar aqui. A casa aqui está... a Nery está falando da gente entrar e achar um aconchego e tudo de cara, né? Eu vi uma Pietà ali, uma... Que era da minha barroca, mãe. Né, gente? Na verdade, da minha mãe não. Era da minha bisavó, que passou para minha avó, passou para minha mãe e chegou para mim. Gente, a Nossa Senhora da Piedade, Portugal, né? Na imigração. Que é a padroeira do estado de Minas, né? Uma Pietà, é uma obra do barroco português, é anônima, é de artesão, e que, no final das contas, é a história toda católica cristã de Minas, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, que no meio, talvez para uma pessoa leiga, ela pode chegar e achar uma aridez por causa das obras de arte, por exemplo, em metal, da coisa baixa. E você chega e tem esse abraço de um barroco que é a nossa essência, né? Que nós não podemos... E a maioria das pessoas, 90%, ia colocar isso num pedestal. Num pedestal na entrada da loja. Uma coluna, quer dizer, essa colocação atípica também é maravilhosa. É muito interessante. Esse caso que eu até gostaria de falar um pouco, sabe por quê? Porque Valtércio, para mim, é a beleza pura. Essa peça é dele? Esse é o Valtércio. Pode falar porque... O outro é Máximo. E são todas coisas muito puras, coisas da pureza, da beleza. Um dia eu vi a exposição de Valtércio e quando eu fui conhecendo ele, eu falei, Valtércio, o seu trabalho devia estar na rua. Porque ele modifica a vida da gente ao simplesmente passar. Porque a tamanha beleza, tamanha concisão e coerência dessa possibilidade que ele trabalha, das questões do vazio perante o cheio, o espaço, isso é o nosso viver, isso é como a gente ocupa, como que a gente ocupa. E isso tem uma relação afetiva e de conexão produtiva muito, muito grande comigo. Essa é a história de um objeto que reflete todo o nosso processo cultural passado de geração em geração, é exatamente o mesmo sentimento que eu tenho com isso, sabe? E no final, aquele trabalho do Máximo também, que é outro cara que eu admiro profundamente, que é esse elemento arredondado, numa pureza e com uma textura que parece de pele, que ele trata a cerâmica quase como um ser humano. É uma coisa muito única. De uma forma humanista, né? Uma coisa muito única. Pigmentos minerais dentro de... Pesquisa total, pesquisa né? total, ele tem formação de
de geólogo, né? Então nessa hora, isso é que eu botei muito intuitivamente. Depois eu vi o porquê que eu tinha colocado. Depois que você pensou. Não, que eu vou fazendo alquimia, assim, né? E depois eu percebi porque eu estava gostando tanto dessas conexões. Tinha união, e o porquê que deu certo e porquê que eu fiz. A gente, primeiro processo, dizem que o método científico é pesquisa, análise e síntese. Para mim, primeiro é síntese, depois análise e pesquisa. É por último. Não, nesses casos. É claro Não, que as claro. abordagens de novas possibilidades não passam por aí, não. Mas ô Pedro, a colocação de objetos de arte, e não de arte também, é muito bom, né? É uma coisa que você viaja naquelas peças. Aqui, claro, você está só com coisas muito especiais. Mas quando a gente faz uma colocação, realmente é uma coisa muito... E eu penso muito pouco, sabe? Eu vou fazendo, chegando pra lá, chegando sentimento. pra cá. Muito bacana. Não tem aquela com o objetivo de fazer isso. Quando eu comprei o Valtécio, eu sabia que eu queria que ele estivesse muito próximo do piso, porque eu gostaria de vê-lo sentado, vê-lo de cima, vê-lo de todos os ângulos, e se eu colocasse num lugar mais alto, de cima ia se perder. Eu ia ter sempre uma barreira que ele ia estar mais alto, como ele é exposto em galeria. E aí eu fiz essa basezinha muito fininha no chão. Muito e o delicado. preto para ter esses contrastes e tal, soltei granito e tudo mais. É muito interessante, Pedro. Eu que lido com as pessoas na loja o tempo inteiro, eu sempre falo, quando as pessoas estão numa dúvida para comprar qualquer coisa, objetos mesmo, não estou nem falando de arte. Sim, objeto, qualquer coisa. Compra aquilo que você ama. Pronto, você falou, eu falo, você gostou? Leva. Mas eu Ama. queria para tal lugar. Mas Não. quando você gosta, o lugar existe. Eu nunca né? comprei nada para pôr em lugar nenhum. Você chega com a peça. Sabe o que eu falo? Eu acho que os cantos da casa, eles pedem pra gente as coisas. Eles pedem até o que eles querem ser. Né? Porque a gente já tá. Interessante. Eles falam com a gente do mesmo jeito que a gente fala com eles. Então eles se respondem. Gente, agora eu queria chamar a atenção para vocês também. Nós vamos mostrar depois a mesa de jantar dele. Não sei se foi só nesses novos tempos, ele vai falar pra gente. Tempos A pandêmicos. mesa de jantar é a mesa também de escritório aqui na casa dele. Então, assim, se ele vai receber, ele tira lá os lápis. papéis e os lápis e a mesa de jantar. Caso contrário, ele está trabalhando. Isso é muito interessante porque Igual vocês... fazer com as biju, né? É igualzinho. Agora eu vou contar para terminar, vendo que desculpa. Porque vocês vão ver que a casa aqui, ela tem uma vista. O apartamento tem uma vista maravilhosa. Então, lá da mesa de jantar dele, que está aqui atrás, né, uma sala só, você tem uma vista linda. Ele vê um pedaço de céu, ele vê muitas casas, muito verde. A Serra do Curral. Exatamente. Vejo Confins, que é a minha montanha de diamantes, ao amanhecer fica cheio de... Pois é. Então, o que acontece? Ele tem uma visão lá da sala, da mesa de jantar ou do escritório, daqui. Privilegiado. Muito privilegiada e muito gostosa. Aí vou te contar. Eu sempre tive no meu quarto uma mesa de trabalho. Ela continua lá. Aquele cavaleiro. Exato. Ele tá lá. Eu utilizo ele muito menos. Mas quando veio a pandemia, o trabalho começou a ficar maior, quantidades maiores, e eu ficar lá no meu quarto olhando para uma parede. E aquela mesa lá era para fazer pequenas coisas que eu preferia fazer em casa. Para resolver uma coisa. De repente passar a manhã em casa e responder todos os e-mails, fazer alguns desenhos que você lembra que você teve a vontade de fazer em algum momento. E de repente, com a pandemia, eu precisava de ficar num lugar que é mais aberto, onde eu tivesse mais conforto, onde eu pudesse sair da mesa, eu pudesse ir para lá, pudesse deitar no sofá e desenhar, eu pudesse fazer o que eu quisesse. O Pedro, E aí eu ocupei essa mesa de jantar. E aí, meio que quando eu a conheci, você pode contar. Eu fiquei emocionadíssimo. Ai, quando você me conheceu, eu, né, lá no showroom, eu falo que eu tinha uma mesa no meu apartamento. Ela me contando da história dela como que era uma designer. mesa repleta de bijuteria, e na época não tinha Araldite de 5 minutos, era Araldite de 24 horas. Então tudo que eu botava colane, normalmente era broche, só ficava pronto no outro dia. Tem que ficar tudo exposto. Então eu e o Moreca, a gente almoçava num pedacinho da mesa, assim. Porque o resto eu costumo falar que foram tantos anos assim que eu passei a ver biju como alimento. E aí, dentro disso, essa fala dela, pra mim foi a síntese de tudo que eu já estava percebendo dela, e fazendo o showroom dela, você conhece, eu fiz um corredor que tem um rasgo,
cheio de pérolas embaixo e garfos e colheres. Não, aquilo em é cima. demais. E Aquilo... isso já tem 20 anos, não, né? E você nunca tirou. Sempre. Não, é impressionante aquilo. Parece que foi feito O ontem. objetivo daquilo era para inauguração e a Meire fazer, a gente fazer composições, foi ela fazer. Foi uma instalação, né? Aquilo foi uma leitura mas a gente em não objeto. sabe fazer mais bonito que aquilo, mas não. era para ela naquele lugar contar a história de cada coleção na hora que as pessoas entrarem. Existe. E aí nunca mais o negócio saiu. É tipo a história do Vatel, cozinheiro do rei. Exato. Se não fizesse o melhor jantar, ele ia morrer. Ô Pedro, isso que você está falando aí é uma coisa também que eu gosto sempre de colocar assim, para a realidade dos clientes, né? Que às vezes a pessoa compra um apartamento maravilhoso e faz uma sala de televisão. Eu falo, meu Deus, a gente tem que ficar mais no melhor lugar da casa, né? Aproveitar melhor. Aí faz aquela coisa pequenininha onde a família vai encontrar. A gente tem que usufruir. Do jeito que você acha melhor, né? Eu, por exemplo, não tenho televisão porque eu não gosto de televisão. Adoro televisão para dormir. Eu ligo ela e durmo. Para ninar. Exato. Eu gosto de ver filmes e tal, então eu tenho no meu quarto. Eu acredito que quando eu recebo pessoas e quando eu estou aqui, a televisão ela tem um poder tão absurdo que ela te coloca, ela consome teu olhar para lá ela rouba e desconecta tudo. Ela pode estar sem som. É verdade. Restaurante que tem televisão não entra. Ah, não. Porque você não vai conversar. Não. Chega uma hora que tá todo mundo no telefone olhando pro televisão. E agora que inventaram os médicos? Ai, meu Deus. E aí, no final das contas, assim, eu nunca tive televisão na sala, tem som, gosto de música. Música é uma coisa que motiva a gente, motiva a conversa. Com certeza. Motiva trabalho, motiva qualquer coisa, né? Motiva dormir, inclusive, ali deitado e tal. Pra tudo. Mas a TV, pra mim, ela é uma história que não cabe do meu jeito de viver. Sim. Apesar de ter muitos conteúdos importantes, interessantes, que é bom de ver. Mas olha que interessante também essa coisa da até conexão de pessoa mesmo. Lá em casa também não se liga TV. Meus meninos, eu lembro de uma vez que o Juliano era adolescente, chegou pra gente e falou assim, mãe, você quer dar a televisão no meu quarto? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu nunca liguei. Tipo assim, ele tinha televisão no quarto, ele nunca ligou. Ninguém liga a TV pra ver isso, ver aquilo, né? Só isso, especificamente. Ou um jornal, ou o jornal hoje você vê no celular, você liga só pra ver filme. Se o nome do programa da Vênica é Casa Viva, a gente está no playground aqui da Casa Viva, porque o Pedro tem capacidade de mudar esse apartamento 1000 vezes. Se você vier aqui 10 vezes, vai ter coisa diferente, vai ter coisa em lugares diferentes, vai ter coisa que ele some daqui, guarda lá. O layout todo diferente. Tudo. É impressionante a capacidade de mudança. E isso é bacana porque a maioria das pessoas que moram em casa tem uma dificuldade gigante de mudar as coisas. E a Vênica vive falando isso. Se chama móvel, é porque é móvel. Móvel, é mobilidade. Mobilidade. Isso aqui estava do lado da minha cama, eu trouxe pra gente botar a aguinha. Pedro, vamos aproveitar esse gancho, vamos falar agora um pouco do mobiliário, que eu tô vendo que é todo especial. Chegou essa mesa aqui, a gente já ficou encantado com ela, com ao mesmo tempo uma coisa compacta e super leve. Aí você já falou que ela é grifada, né? A grife quer dizer qualidade, né? Também não. Só isso. Também. Vitra, né? Então, fala pra nós um pouco das cadeiras. Do que a gente tem hoje? No que a gente tem aqui, agora. Legal. Então, na verdade, é o seguinte, esse momento do apartamento, ele veio de uma viagem que eu fiz, eu fiz pelos nórdicos, pela Finlândia, Dinamarca, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, e eu fiquei muito, muito fascinado com o trabalho de Alvar Aalto. Fui conhecer a fábrica da Artec. Teve fui a convite da Ine, a Juliana me convidou, que ela representava esses móveis na época. Foi maravilhoso. E voltando, eu percebi que eram coisas que estavam na minha mente, que sempre fizeram parte do meu universo, e eu não tinha esses objetos. Que na verdade eu tenho uma coleção de design e de arte de coisas pelas quais eu me apaixonei pelos seus conteúdos, pelas suas formas, por tudo. E eu fui adquirindo ao longo do tempo e nunca coube no lugar que eu morava. Então eu tenho um lugar onde eu guardo tudo. Então, nesse caso, eu tenho esse trabalho do Alvar Aalto, que é essa chaise, que eu acho algo inexplicável. Isso é de 1923. Durante o movimento do pensamento modernista, né? Gente, só uma parte aqui interrompendo o Pedro, e tá tudo voltado, vocês vão ver no filme, e tá tudo voltado para a parte
da linda, vista. né? A gente fica vendo isso. Então, assim, é muito interessante, porque a casa está num formato que a gente podemos, as visitas, podemos assentar todos aí, cada um senta numa cadeira, vai ficar todo mundo. Nós vamos viajar. Exatamente, fazendo uma admiração aqui. Pode continuar. Exatamente. Só para falar, isso tá muito legal. E às vezes, antigamente era uma enciclopédia. Hoje em dia, assim, o HD começa a ficar cheio, então às vezes eu esqueço o nome dos designers sim, e tal, sim, mas faz parte. Faz parte. Mas no final das contas, eu fiz uma composição de contemplação mesmo, minha e de quem vier pra cá. Sim, sim. Então, do mesmo jeito que eu tenho essa chaise que eu deito e leio e durmo, e tem esse banco onde a gente vai pegando mais banquinhos e junta todo mundo aqui. Ou então tem aquela história do sofá ali na frente, que depois vou mostrar. Então esse sofá do Jasper Morrison também era outro sonho de consumo, porque além ele ter um volume que me agrada profundamente, ele ergonomicamente é perfeito para mim. E ele tem um apoio de cabeça que é delicioso, que você pega e fica ali deitado. Eu deito para lá, vejo vista, eu deito para cá e vejo, boto meu computador ali, vejo TV, essas vejo quinas série. arredondadas. Exatamente. Ele, mais uma coisa que conspira a favor da vista também, ele não barra. Ele não barra, ele é baixo. E ao mesmo tempo ele é confortável. Sofá baixo confortável nem sempre é real. Não, é raro. Então eu tenho esse. E tem ali a mesa de centro, tem da coleção branco e preto, que foi a primeira reedição da Etel. E quando a Etel reeditou, ela me mostrou e me falou: Pedro, eu queria que você mostrasse isso primeiro para todo mundo. Foi quando eu fiz a Casa Cor de 2003, que foi na Grão Mogol. E fiz uma sala de jantar com a mesa branca e preto, com as cadeiras, com a mesa lateral, com uma série de outras peças, todas eu achei dessa coleção. eu ia falar, ela é uma mesa de época. Sim, porém é uma reedição. E o legal reedição, a reorganização desse pensamento da coleção branca e preto era um escritório que existia no centro de São Paulo com 4 arquitetos. Eu sei a história. Começaram a produzir móveis para casas modernas que começavam a existir. As casas modernistas não tinham móveis compatíveis com desenho. O mobiliário era francês, era inglês. Exato, a casa modernista, mas com aqueles objetos que não tinham a compatibilidade. Ou então eram móveis internacionais. Então foi o primeiro momento que o design brasileiro se posiciona perante um movimento estético arquitetônico e faz essa conexão. Isso é muito bacana, muito importante para a gente saber aquela isso aí. Mesa Sarinen também, eu acho que é um dos objetos mais lindos que já foram produzidos. Né? Puro. Mas só que eu fiz uma corrupção dela, eu a corrompi, porque essa base é a base original com tampo de 50. E eu coloquei o tampo de Corian, não, ele é redondo. Ele é redondo? Eu coloquei de Corian, que é leve, mas eu queria ela de 80, porque de 50 ela não existe, de 80 ela é baixa. Pedro, fala dessa cadeira aí que me lembrou um pouco Mondrian, mas assim, queria que você falasse sobre ela. O Adrian Godrum, ele fez essa cadeira stick, que é para Capellini, e quando eu a vi, olha, o design aliado à tecnologia me deixa enlouquecido. Normalmente, a minha paixão é essa conexão. Não é o design simplesmente como uma expressão formal. Sim. É uma tecnologia emergente e que gera uma demanda de ser absorvida em vários patamares. Claro! Então, quando de onde que ele é, Pedro? Ele é holandês, na verdade. Por a história mondriânica vem direto do movimento de estilo, né? Então, ela dobra. A passeio. E aí eu levo pra show, levo pra pracinha lá de cá, lá de baixo. E fora que essa estrutura cromática primária é fascinante. Com certeza. Olha lá, gente. É daquelas coisas que fala assim, eu queria ter feito isso, né? É mais ou menos isso. Aí a gente pega e não resiste e tem que ter. Maravilhoso. Gente, outra coisa muito interessante, eu peguei isso aqui agora, mas assim, eu tinha olhado isso no chão e comentado com a Meire sobre cerâmica, crente que isso aqui era cerâmica. Aí na hora que eu falei sobre cerâmica, o Pedro falou assim, Vênica, isso é isopor, isso é um banco. É igual a esse que ele está sentado. Gente, olha que coisa incrível. O legal disso aqui foi quando eu vi isso pela primeira vez, foi em 2001, na Feira de Milão, no stand da Edra. Eu sempre vi a Edra como o futuro e continuo vendo. A Edra tem uma capacidade de previsão de como as pessoas vão demandar estar, sentar, se apropriar do móvel e vinculado às questões de tecnologia e sustentabilidade, que ela já fala disso há muito tempo. Quando eu vi essa história do isopor,
Eu falei, eu não acredito. E ela tem base de construção gótica, olha aqui. São os pilares todos aqui. E esse furo no meio é que faz com que o isopor não se rompa. Eu não acredito. Você pode ver muitas igrejas tem essas histórias e um vazio em cima. Que normalmente é onde tem a luz, né? Exato. E é para a estrutura não se romper. Entendi. Pela fragilidade do material. Então isso aqui é um eixo de equilíbrio em função do vazio. Entendi. Você faz a pressão, mas você não faz uma pressão completamente, assim, ela é distribuída. Através desses arcos estruturais. Exatamente, dos arcos estruturais. Sensacional. E a ausência da pressão no vazio. Gente, olha que interessante essa aula aí de física, né? Eu sou apaixonado por física. A estrutura gótica, né? Ele falou porque internamente ela tem os arcos mesmo. Às vezes externos, a grande maioria do tempo é externo. Sim. Ele traz para dentro, mas como se ele estivesse revestindo o externo do gótico. Muito interessante, muito interessante. Isso aí é fascinante. Voltando ao que ele está falando, a tecnologia, né, a física, todas as ciências aliadas para desenvolver um produto, é esse produto aí que vocês estão vendo. E a arte, né? No final das contas, são somatórias, né? O Bruce Mal fala que arte e design, elas têm mesmo processo e mesma função, porém elas cumprem papéis diferentes. Eu acho essa fala dele perfeita. Max Bill também fala uma outra coisa parecida que na hora agora não estou conseguindo lembrar, mas é mais ou menos a mesma coisa. Pedro, essa cadeira que vocês estão assentados, que cadeira é essa? Isso é sonho de consumo também, na verdade. O Jean Prouvé é um designer francês e eu sou apaixonado, talvez eu coloco o Jean Prouvé como a pessoa mais importante do século XX que se apropriou realmente da estrutura dos conteúdos da Revolução Industrial e trouxe para o design. Ele criou uma casa que era uma casa montável e desmontável para os soldados franceses durante a Segunda Guerra, que ela ia se modificando, ela ia se remontando em função do lugar que eles estavam. Essa casa, quando eu a vi montada no museu, eu simplesmente, foi uma das coisas muito emocionantes, porque é de uma simplicidade, de um material completamente, se você pensar, barato para a época, uma caixa metálica, onde os perfis se encaixam dentro de uma estrutura, e os móveis que existiam dentro da casa eram essas duas cadeiras, essa mesa, aquela outra cadeira, e as cadeiras dessa mesa que não estão aqui, mas elas têm, e as camas eram um colchão no chão. Quase monástico, né? Austero. Franciscano, monástico. Exato. E dentro disso, eu fiquei muito fascinado. Eu já era fascinado. Era louco para ver essa casa de alguma forma. E é exatamente essa ausência de outras coisas que chamava para a beleza do que estava lá. Exatamente. E como ele, por exemplo, entendia que precisava de uma cadeira que tivesse resistência e que ao mesmo tempo não fosse uma estrutura que afastasse a pessoa, já estava em situação de estresse o tempo inteiro, né? Então, você vê, um contraplacado. Ele pega, você pode ver que as soldas aparecem, não tem aquele cuidado de fazer aquela coisa puríssima. Ela tinha que cumprir uma função adequada, então a solda aparece, os cortes são todos tubulares. Você acha que para ter mais resistência para essas... Não, para menos acabamentos, ter mais rápido, para produzir mais. Entendi. Que era produzido em grande escala. Tô olhando a mesa aqui também. A mesma coisa acontece com a mesa. O pé é de metal? É de aço. Olha, achei que era de madeira. E essa, por exemplo, você já viu madeira curvada que eles botam prego aparecendo? Prego não, prendedor aparecendo? Não. Eles estão sempre por baixo, claro. madeira, toda a estrutura é exposta para ser rápido, mas delicadamente, com um bom gosto absurdo. Álvaro Alto já tinha desenho. Essa coisa do estreitamento na ponta, né? Sim, e ela é o lugar para você pensar, ela tem uma ergonomia perfeita. E isso acontece, isso me fascina muito. Você adequar os seus conteúdos de pensamento, de design, no momento para necessidade, à tecnologia disponível a e fazer isso adequado à função que ela vai cumprir. É emocionante, emocionante. E aquela cadeira ali também com braço de couro fazia parte dessa história. Também era uma cadeira para você descansar mais, fazer planos, fazer reuniões, planos.
Cadeira maravilhosa. Descansar, como ela tem um apoio de cabeça. Que se movimenta. E você pode ver que a conclusão da estrutura de metal também é... Como fala? Também a solda aparece em volta. E a história do braço de couro é que o lugar de colocar o braço deve ser um lugar macio. Não adiantaria ele colocar um tecido que ele ia estragar. Agora, uma fita de couro ou uma fita de alguma coisa, você recompõe em qualquer lugar, em qualquer... e amarra embaixo e ela continua sendo gostosa. Entendi. Então, o mais legal do Jean Prouvé é como que ele estabeleceu Pensava na função plena, né? Plena, abria a mão do acabamento, por exemplo. De um acabamento convencional, mas que, no meu ponto de vista, não compromete em nada, muito antes pelo contrário. Isso é uma atitude orgânica do designer que pensa verdadeiramente virou a função. E é uma estrutura iconográfica. A coleção de Jean Prouvé não são muitos móveis, ele produziu poucos, ele era um arquiteto mesmo. E eu sou mega apaixonado. Eu tenho a coleção inteira dele. Você tem coisas maravilhosas. Não aqui. Mas eu tenho tudo, eu tenho a outra mesa, eu tenho essa poltrona, eu tenho uma escrivaninha, eu tenho essa cadeira. Uma eu comprei com a Beatriz, a outra eu comprei no Antiquário em Paris, que é essa aqui velhinha, que é a original de época. Ô Pedro, fala pra nós desse trabalho aí do Jomar, que é um cara que eu super admiro, acho ele muito bacana, pessoalmente. Não tô falando nem do trabalho, eu acho ele um cara tão assim, amistoso, um cara doce. É aquela pessoa que a gente chama de completo. Ele é um doce, ele é inteligentíssimo, ele é um puta do profissional, ele é sensível até a alma. Jomar fotografou a minha carreira inteira, eu o conheci em 99. 90% dos meus trabalhos foram documentados por ele. E o que não foram projetos que não foram no Brasil e que não foi possível, ele não tinha agenda para ir a São Paulo, ir a Rio, ir a outro não deu. Para fazer fotos, aí contratei fotógrafos de lá. E tem pessoas muito maravilhosas também. Mas a minha relação com o Jomar era simbiótica, assim. No começo eu ficava colado nele, contando como eu fiz o projeto, para ele fotografar do jeito que eu pensei. Passou um tempo, eu nem preciso olhar mais, eu fico só conversando com ele outras coisas e ele fazendo as fotos. Porque esse trabalho eu achei esse trabalho é emocionante, porque o Jomar tem um super trabalho de autor, além de ser um grande... Eu acho que o trabalho dele é de autor o tempo inteiro, mas quando eu falo de autor é de uma abordagem artística, usando a fotografia, que é a especialidade dele, simplesmente como meio representativo de ideias. É uma exposição que ele fez... Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você pediu para ele fotografar o showroom, eu achei maravilhoso. Eu acho que qualquer fotógrafo iria ao showroom fotografar no horário que ele falou, foi lá, fotografou e entrega o material. Ele não, ele volta X horas porque por causa da luz X. Que a luz naquele lugar vai interferir de forma diferente. Isso é maravilhoso. Ele tem muito detalhista. E ele tem e a gente tem uma conexão que ele, do mesmo jeito que eu o admiro, ele também me admira. A gente gosta muito de conversar, a gente é super amigo. Inclusive a gente está construindo uma série de livros juntos sobre o meu trabalho. Vai ficar legal. A gente foi ver que a gente tem quase 5.000 fotos de projetos meus, a gente está selecionando e fazer 5 livros. Mas esse trabalho especial é um trabalho muito incrível, porque o Jomar, como arquiteto, se tornou fotógrafo e fez um questionamento nessa história que e se fôssemos nós os modernos? É um pensamento de que não conseguimos ficar livre e nem devemos, né, do modernismo brasileiro, porque foi o segundo grande momento da arte e da arquitetura brasileira, de caráter tipicamente brasileiro e de capacidade de compreensão global, e nós nos apropriamos desses valores até hoje. Dentro disso, ele fez uma reflexão se nós fôssemos essas pessoas, que na verdade somos, mas não criamos as estruturas, a gente absorve e as replica ou as interpreta e cria do nosso jeito. Por exemplo, o seu showroom tem uma base de pensamento modernista, mas ele também tem uma carga humana violenta, né? Então o modernismo está sempre presente na minha produção e essa reflexão que o Jomar fez nessa exposição que ele fez na AM é emocionante. Depois vocês têm que ver os outros trabalhos, porque ele faz fotos de trabalhos de Niemeyer baseado numa única casa, eu acho que foi, da Dalva Simão, que passavam pelos jardins de Bolemarx, pelos microdetalhes de Niemeyer,
pela composição e correlação do objeto com o terreno e o entorno, mas numa visão de pensamento, se caso tivéssemos lá, o que faríamos ou como vamos nos apropriar disso a partir de então. Muito interessante. É lindo, né? Jomar é de uma sensibilidade absurda, cabe um capítulo, Jomar. E eu queria te pedir para falar daquela cadeira de palhinha que fica à direita lá. Ah, legal. A cadeira é o seguinte, eu estava no Marcinho um dia e vi essa cadeira pendurada na parede. Tinha uns 6. Nessa época eu estava fazendo um showroom da Patrícia Bonal de São Paulo, do grupo dela, o Nod e tal, e eu estava procurando algo bem interessante para colocar na recepção. Falei assim, Marcinho, só tem uma. Ele falou, não, tem mais uma, tem 6. Aí eu peguei e comprei as 6, 4 foi para ela, 2 ficaram comigo. A outra tá lá dentro. E essa cadeira é do início do século XX, num estilo, vamos dizer, que tem uma influência de Biedermeier, porém com um cara que produziu, que era um artesão, que era uma figura da produção da madeira, um marceneiro, um oficial. E como essa história do imaginário coletivo transborda, principalmente num lugar tão rico quanto a nossa região do Ouro ali em Ouro Preto, né? Eu acho que ele teve uma inspiração um pouco de barroco na estrutura formal, mas ao mesmo tempo mas ele estava moderna demais. Ele estava criando um Biedermeier que ele nunca tinha visto, um Biedermeier original, mas do jeito dele. Entendi. E a gente não sabe quem, tudo que eu queria era dar nome para ele, mas porque eu acho essa cadeira um objeto fantástico, precioso. E parece que ela vai quebrar toda, e ela é toda firme, porque o encosto fica num ponto só e abre, então você cria uma pressão. Tem uma resistência. E ela tem uma super resistência. Inclusive eu tenho que mandar reconstituir a palhinha porque é original, tá ficando podre, mas eu tô com dó. Eu acho que eu vou botar uma não sente. Museu. Essa aí não é só aceite. pra ver, essa aí é só pra ver. Tem a outra cadeira linda e ela tem um balanço delicioso e ela tem uma dimensão maravilhosa. Cadeira de balanço geralmente é imensa. grande. E ele consegue fazer essa história compacta, mega confortável, dramática, Elegantérrima, essas super fininhos, parece também vão todos despedaçados que você começa a pôr para balançar. E ela tem um balanço que tem um nível de balanço que é o balanço gostoso. Ela não vai lá atrás que você fica com medo de voltar. É um pouco de balanço. Então é outra coisa assim que eu adquiri recentemente. Não é de filme de Hitchcock. Nós vamos mostrar mais um pouco da casa, tá? Nós vamos mostrar o closet e vamos mostrar o quarto do Pedro. Porque aqui eu já falei para vocês de todo o mobiliário que a gente tem aqui nessa sala, escritório, né? Quase tudo. Aqui a gente tem um apoio também, uma peça de chapa, que eu achei muito interessante. Tem alguma... Na verdade eu desenhei isso em 2001, que era um box de inox. Que ele era com uma tecnologia também nova, que a gente comprava a chapa já dobrada no tamanho, e ela era só soldada por dentro e depois dava polimento, ficava unificado. Logo em seguida eu desenhei com o aço carbono natural. Esse eu usei na mesma casa cor da coleção branca e preta, onde eu coloquei exposto em cima uma série de recortes do terreiro. Eu fiz 2 peças dessa. E eu tenho as 2 ainda e eu fico andando com elas. E em cima delas tem coisas do meu... por exemplo, tem os objetos da Alva, que a Suzana e o Play são super meus amigos. Grande parte disso aí é presente. Aí você põe com uma cruz, com um crucifixo. Exato, esse crucifixo. Essa mistura que esse é crucifixo linda, né? também era da minha mãe. Com castiçal. Aqui máximo. Aquele castiçal de velas eu comprei na África. E essa peça, Pedro? Essa peça é um trabalho do Irã do Espírito Santo que tem uma história muito legal, porque eu vi uma matéria do Irã que era uma meia paginazinha assim na Brava, muitos anos atrás. Eu vi tinha essa lâmpada falando dele como um artista de futuro. Isso foi em 2002, 2003, mais ou menos isso. Quando eu vi aquilo, sabe o que é outra coisa, você pira. Descobri a galeria, fui para São Paulo, eu e Leno Pinheiro, e fui lá e comprei essa lâmpada.
Gente, então essa peça aqui seria um aparador que também podia estar em qualquer lugar. Ele já teve como aparador, mas ele está sempre... Uma vez eu tenho uma obra do Éder Santos, que é uma exposição, que é um vídeo, onde é um projetor pequeno que tem uma garrafa com um barquinho dentro e projeta o céu dentro da garrafa. Aí ele ficava aí, com essa história. Cada hora ele cumpre uma função, às vezes eu deito ele fica baixo, coloca um tanto de coisa em cima. Ah, sim, também. Boa dica para quem está assistindo. Gente, olha, ficar de olho vivo mesmo, porque a versatilidade das peças, a valorização de pequenas coisas, isso é que é palavra de ordem, gente. Isso é que tem que ter na cabeça da gente. Sabe o que eu acho lindo também? Assim, às vezes os meus filhos, eu nem sei, acho que foi a Aleca que falou uma vez. Gente, eu achava que esse negócio seu aqui era original. Aí eu cheguei na casa da Vênia, eu vi que você copiou dela, e a fulana que foi não sei aonde também já fez. Então, assim, a Vênia costuma pôr umas jarras virada, deitada, né? Aquelas de Murano. Aí você chega lá e fala assim, mas todo mundo põe em pé. Eu também posso. Então eu posso pegar meu armário de chapa e deitar? É maravilhoso. É muito legal isso. Eu tenho um trabalho que está ali no corredor, do lado do trabalho da Rosângela Renan, que é um trabalho muito emocional. A Maria de Galaura é uma artista e, na verdade, eu a conheci desde criança. Ela é aquela mulher muito moderna e tal, mas abriu mão da arte em função de casar, família e etc. Ela entrou na Guinhar aos 60 anos. Qual que é o nome? Maria de Galaur. Tem um acervo de morrer de trabalhos, uma aquarelista de primeira categoria. E ela fez um trabalho especialmente para mim. Eu falo com as filhas dela, que são super minhas amigas também, que eu tenho um masterpiece de Maria. E Maria fez um bordado com rendas e objetos da vida dela inteira, ainda pôs uma fotinha 3x4 dela pregada. Eu falei, a masterpiece é minha. E me deu de presente. Igual Meire me deu esse objeto deslumbrante. Essa história quando eu visitei a tribo dos Chicrinhos no Pará, quando eu estava fazendo um trabalho para a Fiat, eles me deram esses cintos. O Zanini me deu um trabalho que está ali em cima. Etel me deu uma caixinha. A Júnia, nossa, meu amor querido, me deu aquele bolzinho todo de palhinha, delicadíssimo. Lindo. Aí tem aquela garrafa que a Etel me deu também, que ela produziu no Acre. E aí vai. Gente, eu fiquei com ciúme, né? Todo mundo deu alguma coisa pra ele, né? Ai, que delícia! Então já vamos pensar onde colocar. Então, gente, olha, aqui pra finalizar, eu queria falar com vocês que eu estou super feliz de estar aqui, de poder escutar o Pedro, né? Que é essa pessoa que tem uma bagagem aí muito grande para contar pra gente de vivências aí por esses caminhos da arte, da decoração, da arquitetura. E agradecer ao Pedro por nos receber aqui com tanto carinho nesse espaço único, né? Eu, na verdade, eu tenho que agradecer em dobro. Primeiro que a gente já tá... esses objetos da Lígia são lindos, essas reproduções são lindas. Isso é uma marca registrada nossa, porque o João é o representante nacional. Do trabalho da Lígia? Ai, que lindo. Esses bichos são maravilhosos. Obrigado. Então, agora eu vou pensar onde pôr, mostrar a casa pra alguém, você vai falar, aquele ali foi a Vênica que me deu e tal. E aí eu vou. Te agradeço muito de ter convidado o Meire e de ter vindo e de ter me esperado terminar de arrumar, porque eu chego atrasado. E aqui, gente, lembrar pra vocês que a gente tem no canal, né, o programa da Casa da Meire, que é uma casa muito especial. Muito especial. Uma casa que foi feita em 2 programas, porque era muita coisa pra gente contar, porque a gente tem um lado afetivo, que eu até falava com ela, Meire, não vamos confundir as coisas, vamos pro nosso negócio aqui, porque eu tenho paixão pelo piso da casa dela, eu tenho paixão pelas peças. Eu tenho paixão pela porta de entrada. Tenho paixão por tudo. O lavabo dela é diferente. Tudo. Então, assim, é tudo muito detalhe. Então, assim, quem não viu, quem não vê a gente desde o princípio do programa, que foi a primeira ou segunda casa, não deixe de procurar lá no YouTube, porque vocês vão encontrar a Meire e vão gostar demais. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.